Olá, já estamos de volta ao vivo com você, já com os nossos participantes do programa de hoje. Faltando apenas o Marcos Cardoso, que pegou trânsito. Tu também pegou trânsito, Aldo, é isso? Não foi bem trânsito. O que deu? Uma confusão. Uma confusão. 3 carros, o cara entrou mal, trancou o outro, não deu para sair, eu estava atrás. Porque o cara encontrar trânsito nos dias de hoje, o cara tem que ser bom, né? Porque está tudo muito tranquilo, né? Tudo tranquilo. A cidade está solta, livre. Até lugar para estacionar. Tem, rapaz. Vagas aqui na frente, a Alameda está vazia. A BR-470, Manuel, bom dia, tudo bem com você? Também está tranquila, né? Bom dia, por enquanto tranquilo. Uhum. Nesses 8 dias, eu acho que os registros de acidentes diminuíram bastante, né? No nosso trecho, tivemos poucos registros de acidente. No dia que eu trabalhei, tivemos um acidente, coisa pouca. Isso é reflexo. Eu estava até comentando esse assunto para outro dia, de como tanto a BR-470 quanto o Rio do Sul se adequaram a uma realidade que era necessária ter, né? Ou seja, essa questão de melhoria de trânsito, na verdade. O trânsito hoje da BR-470 seria o trânsito ideal para o que ela oferece também em termos de estrutura. Mas isso é outra história, outra conversa. Já já a gente recebe o Marcos Cardoso, que está chegando para falar sobre a greve. Começando com o Manuel. Manuel, por enquanto, a orientação da Polícia Rodoviária Federal é qual? E como é que está a situação da BR-470 no Alto Vale? Já começaram a dispersar os caminhoneiros? Já começa a sentir alguma mudança ou nada aconteceu ainda? Na nossa região não se percebeu nenhuma mudança, né? Permanece os pontos de paralisação. O pessoal hoje de manhã fez o monitoramento nos pontos e permanece, que é Pouso Redondo, Agronômica e a Piúna. Uhum. Então, acredito que esse pessoal deve estar esperando que todo o acordo saia no Diário Oficial. Já saiu uma parte, mas ainda faltam algumas coisas que foram acordadas. Acredito que deve ser isso. Pode ser que em alguns pontos esse pessoal não se sinta representado por esses que negociaram os acordos aí e permaneça alguma coisa. Não sei se a nossa região vai ser um desses que alguns permaneçam, né? Então temos que aguardar. Acredito que hoje, amanhã e até quarta-feira, a gente deve começando a voltar à normalidade, se sair no Diário Oficial o que o governo prometeu. Aí deixa eu te fazer uma pergunta que ela é importante, ou seja, nós temos hoje uma grande maioria dos caminhoneiros que estão sendo representados, né, que aderiram a essa movimentação. Nesse acordo de ontem à noite, aparentemente estariam, a grande maioria, atendidos às suas reivindicações e entraram no acordo. Mas temos alguns independentes que podem, não gostei, não vou querer, acho que não é legal. E aí vamos para a possibilidade vamos ter a possibilidade alguns desses serem aqui do Alto Vale e resolverem, não, a gente não vai deixar passar. O resto do Brasil começou a passar, está tudo liberado e aqui alguns, estamos supondo, de que alguns desses fiquem aqui na região e não queiram deixar. Aí a polícia vai agir, vai atuar ou como é que vai ser a atitude? Olha, no nosso trecho não tem acontecido de veículos paralisando a rodovia em cima da rodovia. Então, aqueles veículos que estão em pátio particular, que pararem, a polícia rodoviária não tem muito o que fazer. Não tem muito o que agir. Como é que a gente vai lá e vai obrigar o cara a trabalhar se ele não quer trabalhar, né? O que a gente vai agir é paralisação de rodovia, veículos em cima da rodovia. Isso a gente já tem agido desde o início e não houve no nosso trecho. O que houve foram populares que foram para a rodovia, em alguns momentos trancaram e a gente negociou, conversou para ficar o menor tempo possível. Foi o que a gente pôde fazer, até porque nós temos 2 policiais trabalhando na maioria das escalas para atender 100 quilômetros, com 5, 6 lugares de manifestações como tinha. Então, muitas vezes, as pessoas ligavam, que estão fechando aqui, vem. Olha, a gente faz o que é possível. E fomos lá, conversamos, até porque, chegando no lugar com 500, 1.000 pessoas em cima da rodovia, 2 policiais, não dá de fazer milagre. Não faz nada. A gente faz o que é possível, orienta as pessoas, pede para aqueles que estão organizando que tenham o mínimo de cuidado e responsabilidade para não colocar as pessoas em risco. Para ficar o menor tempo possível, porque na fila ali pode ter uma pessoa que venha passar mal nos veículos, nunca se sabe quem é que está parando, quem é que está transitando, qual é a necessidade dessas pessoas que estão em circulação. E isso foi atendido. O pessoal fazia essas paralisações de 15, 20 minutos,
alguns às vezes um pouquinho mais, mas não houve bloqueios com filas muito permanentes, né? Então, isso o pessoal que estava se manifestando, pelo menos tiveram essa consciência e essa preocupação. O interessante é que foi mais uma questão popular do que dos próprios caminhoneiros. A gente vai falar desse assunto depois, desse engajamento da população brasileira nesse movimento. Tanto é que aqui a gente vai lembrar do trevo principal de Rio do Sul, quem parava não eram os caminhoneiros, eram movimentos populares que lá não, queriam fazer aqui um protesto, botar um adesivo, fazer uma faixa, etc. e tal. Já a gente continua nesse assunto. Eu estou na linha com Siegfried Hildebrandt, que é gerente-geral do Hospital Regional. Mesmo que haja uma expectativa ainda para, segundo o Manuel, na experiência do Manuel, da Polícia Rodoviária Federal, para que terça ou quarta-feira esse movimento realmente se encerre e volte a se ter uma liberação, um trabalho, um serviço de volta dos caminhoneiros, ainda vai longe para restabelecer a normalidade em alguns abastecimentos. E a gente tem uma preocupação muito grande com o Hospital Regional. O Siegfried, o hospital sofre com alguma falta ou o movimento diz que deixou passar remédio, deixou passar oxigênio? Enfim, como é que está a situação do regional nesse instante, Siegfried? Bom dia. Muito bom dia. Na verdade, na quinta-feira da semana passada, o Hospital Regional do Alto Vale já tomou algumas medidas no sentido de minimizar o máximo possível o processo da paralisação dos caminhoneiros. Na quinta-feira nós já tínhamos problema com abastecimento de roupas, conseguimos solucionar através da Defesa Civil, que fez contato com os líderes do movimento e que liberou os caminhões que a partir de sexta-feira à tarde já vem mercadoria, tudo tranquilo. Quanto ao oxigênio, nós conseguimos, nós repomos o estoque antes da paralisação, nós vamos ter estoque até na quarta-feira e amanhã de manhã já está previsto a reposição da mercadoria, haja visto que os caminhoneiros também estão deixando passar o caminhão de oxigênio. Quanto ao gás, nós temos estoque até quinta-feira, mas está previsto a reposição amanhã ou no mais tardar na quarta-feira de manhã, onde eu também não vejo maiores problemas. A maior dificuldade hoje do Hospital Regional do Alto Vale, ele está com material um pouco escasso que define lá na hemodinâmica, justamente para fazer o cateterismo, em função que o material foi despachado na quinta-feira à tarde, direto lá de Porto Alegre. A mercadoria está parada em algum lugar que nós não conseguimos ainda descobrir, porque daí nós podemos acionar a Defesa Civil para liberar a mercadoria. Quanto ao problema também, outro problema um pouquinho mais menor, é o equipo de transfusão e o equipo de nutrição, que também está preso em algum local no estado, mas também estamos tentando localizar para depois resolver. Quanto à alimentação, o hospital, em princípio, está tranquilo. De repente, não vamos ter as qualidades que nós sempre tivemos, mas graças ao bom Deus e ao povo de Rio do Sul e da região, inclusive no sábado nós já recebemos alguma doação para o fornecimento de gêneros alimentícios. Então, eu diria assim, hoje, com certeza, até quarta, quinta-feira, o hospital, a nível de material, assim, está dentro da normalidade. Tá certo. A expectativa é que, pós fim da greve, vocês vão voltar com as cirurgias eletivas a partir de quantos dias? O teu retorno está um pouco baixo, mas eu acho que tu está se perguntando como é que vai ficar a situação após o encerramento da greve. Eu acho que nós precisamos em torno de 3 ou 4 dias para ter tudo novamente dentro da normalidade e podemos iniciar as cirurgias eletivas novamente. Tá certo. Siegfried, muito obrigado pela tua explanação sobre a situação do regional, que é muito importante para toda a população do Alto Vale. Obrigado, bom trabalho para vocês. O regional, na verdade, fez a tarefa de casa que todo mundo fez, as prefeituras fizeram, todo mundo fez, ou seja, botaram as barbas de molho, né, Aldo? Né? Não se sabe onde é que vai isso, né? Mesmo agora, há uma expectativa de terça ou quarta-feira, né, pela experiência do Manuel, para a resolução e a volta à atividade desses caminhoneiros. Vai um tempo ainda para o negócio voltar à normalidade, principalmente com relação aos combustíveis. Depois nós vamos ter a participação do Douglas Heckman, que faz parte do sindicato aqui dos
que comercializam os combustíveis no estado de Santa Catarina, e que vai também nos passar isso, porque tem toda uma questão de logística em cima da produção do combustível e da distribuição desse combustível para todo o estado, não só para todo o estado, né? O país inteiro acabou sofrendo com isso. Já estou recebendo também aqui o Marcos Cardoso, que é economista. Primeiro, bom dia, Marcos, prazer em tê-lo aqui. Né? Esse reflexo, na sua opinião, de conta, porque vem uma conta disso, né? Isso vai ter uma conta, vai ser pago essa paralisação, e é muito prejuízo em todo o Brasil, num momento bem complicado. Isso vem quando? Há quanto tempo para vir uma conta aí para a gente pagar? Bom dia, Manuel, bom dia, Aldo, bom dia, Chico, bom dia, telespectador. Bom, a conta preliminar, esses primeiros dias de paralisação, aí nós estamos no 8º dia hoje, né? A coisa já passa de 15 bilhões de reais de prejuízos que se apuraram, mas a gente sabe que isso é bem maior. E a conta para a sociedade já chegou, na verdade. Na verdade, esse movimento todo é reflexo de décadas e décadas de descaso. Você tem um problema muito sério no país, que é o déficit público, isso não é de hoje, e que o governo, tentando acertar suas contas, começa a fazer com que a sociedade aceite tributos e tributos e tributos, e combustíveis no país é um bem essencial. Na verdade, a política tributária brasileira está toda torta. O que aconteceu foi só o pingo, a gotinha d'água que faltava para transbordar o copo, e isso aconteceu. Já transcende, inclusive, o movimento só por causa dos combustíveis, que começou com óleo diesel, já tem a ver com a gasolina, já tem a ver com outros anseios populares, a população está apoiando. Então, essa conta é pior, porque, como bem o Manuel disse, né, isso não se restabelece uma malha logística dessa de um dia para o outro. Isso vai levar eu acredito, mais de uma semana com tranquilidade para a coisa se normalizar. Mesmo assim, criou toda uma situação em que o governo mostrou toda a fragilidade dele, né, e a sociedade toda vai pagar um preço. Você atrasa, né? Quando você atrasa essa realização de renda, que foi o que aconteceu, né, esse prejuízo que se calcula econômico, isso não volta mais. Você não recupera, você joga para frente, eternamente ele vai para frente. Mas o Brasil, aparentemente, precisava acordar de alguma forma, ele precisava levar um tranco. Parece que os políticos não estavam entendendo. Não estou aqui fazendo nenhuma defesa política de movimento nem nada, mas o que aconteceu realmente foi algo que veio das massas, começou com a greve dos caminhoneiros, isso a gente lembrar lá no Chile, aconteceu isso também, né, com a queda do Salvador Allende, lá a greve foi 26 dias. Pararam o Chile. Pararam, né? o Chile. 26 dias parado é coisa. Imagina de o caos mesmo, que isso pode causar, né? A gente está ouvindo um buzinaço aqui agora. Está acontecendo algo aí. Alguém está reclamando de alguma coisa. E eu vou fazer essa pergunta agora para o Aldo. Qual é o preço político? A gente vai ter um preço econômico, vai ter dinheiro envolto nesse negócio. A população vai ter que pagar, essa população, a comunidade brasileira vai ter que pagar isso. E o preço político? Vai ter um preço político disso, Aldo? Os políticos vão pagar alguma coisa? Vai ter um reflexo na próxima eleição? Olha, Chico, é uma situação muito complicada. Essa corda está para estourar faz tempo. O problema é que o problema vem sendo empurrado de barriga e eu tenho a sensação, e a maioria dos brasileiros tem essa sensação clara agora, de que a classe política Está nem aí. Está nem aí. O Ricardo Boechat tem usado uma expressão muito frequentemente nos comentários dele na Band News, e eu até repeti um dia desses num comentário aqui na BA, de que a classe política parece que está preocupada com o próprio umbigo, quem vai ser candidato, quem vai apoiar quem vai ser vice de quem vai compor com quem, quantos ministérios o meu partido vai ter se ele apoiar o candidato A, B ou C. Você observe, por exemplo, esse problema dos combustíveis. Desde o ano passado, o governo tem sido alertado. Agora estão publicando cópia do documento encaminhado e simplesmente nada aconteceu. Quer dizer, o movimento de paralisação iniciado e o governo não fazendo nada. E o pior de tudo, eles estavam sabendo do problema há quase um ano e não tinham um plano de ação, um plano B para a situação. Eu vi agora uma entrevista com o governador de São Paulo e ele fez uma colocação que me deixou apavorado. Ele disse que ontem ele teve uma reunião em São Paulo com o movimento grevista. E aí tem uma outra colocação super interessante de se fazer.
Este não é um movimento grevista vertical, que tem um comando. Ele é um movimento horizontal. Todos eles têm basicamente as mesmas reivindicações, mas do movimento do segmento A para o B, para o C, para o D, existem algumas diferenças. Aí é que está a dificuldade em chegar a um denominador comum. Por exemplo, o Manuel se referiu à história da publicação no Diário Oficial, já rodou, já é do conhecimento público uma edição essa do Diário Oficial. O problema é que o governo não tem mais a credibilidade que precisaria ter e algumas categorias acham que não foram atendidas ainda. Então, é uma situação muito complicada, o prejuízo político é enorme, mas eu te confesso, Chico, dia mais, dia menos, o Brasil teria que passar por isso. Mas nós estamos empurrando. Ainda bem que o movimento foi horizontal, porque se ele fosse vertical e tivesse um comando único, até talvez fosse mais fácil de discutir. De negociar. Mas os riscos seriam maiores, no meu entendimento. Vamos aguardar para ver realmente o que isso aí. Tem um buzinaço legal aqui na frente, eu não sei se alguém, eu não consigo ver nada aqui de dentro, se alguém puder aí da retaguarda, dar uma olhadinha no que está acontecendo lá fora, mas pelo barulho é caminhão, né, Manuel? Você já conhece bem essa buzina, né? É de caminhão, né? É um caminhonaço. É um caminhão, será que ainda tem combustível para fazer isso? Aí é bateria. Bateria só. Não, mas estão andando, né? Mas estão andando. Estão empurrando os caminhões, a bateria está ligada. Exatamente isso. Mas a pergunta Aldo, eu não sei se o Manuel pode também se pronunciar sobre isso, porque ele está aqui representando a Polícia Rodoviária Federal, acaba sobrando para os caras aqui depois, né? Lógico. Aí depois acaba para o Exército, para a polícia, para resolver. Resolva aí o pepino, a gente não deu conta, né? Você dá um jeito lá, tira os caras de lá, bate, dá porrada, joga gás, faz o que quiser, e sempre acaba respingando para os caras terem que resolver aqui na ponta da história toda. Se decidam vocês lá embaixo. A pergunta é, nós tivemos alguns anos atrás, do tarifaço, lembra do ônibus? Não, porque o gigante acordou, agora o Brasil acordou, que agora vai ser diferente. Não aconteceu mais nada. Agora da gasolina, será que realmente vai mudar alguma coisa na consciência do brasileiro? Vai realmente mudar alguma coisa nessa realidade que está sendo colocada goela abaixo há muitos anos para o brasileiro, principalmente com a questão de juros, etc. e tal? Vai mudar alguma coisa? Não sei se o Manuel pode dar opinião, mas o Marcos pode. O que você acha? Enquanto economista e pensador da realidade brasileira. A questão da consciência nacional, a princípio, pelo tempo que está durando o movimento... Pelo buzinaço que deu aqui. Pelo buzinaço, pelo tempo, pelas mobilizações, parece que o povo manifesta uma vontade de que haja mudança. Essa mudança não acontece de hoje, não adianta, bem falasse, né, fazer um movimento único. Mas esse movimento já está se arrastando, a gente não tem previsão. Aquilo que o Aldo falou, outra coisa que o governador falou lá é que, além de ser horizontal o movimento, surgem lideranças a todo momento. Sim. As redes sociais são o grande diferencial desse movimento. O caminhoneiro não está mais no radinho dele, no rádio amador, no telefonezinho, ele está na rede social, WhatsApp, organizado. A sociedade como um todo, ela vinha com descontentamento, precisou alguém startar um processo. A gente não tem a dimensão de quanto isso pode ser duradouro, quanto isso pode ser realmente um movimento de mudança de perfil do brasileiro. O que o governo contava, e por isso que talvez não reagiu, é com aquela resiliência do brasileiro, aquele grau. Ele achou que o brasileiro ia ser o mesmo brasileiro de sempre. E que porque isso que está acontecendo hoje é fruto de algo que vem há mais de 4, 5 décadas acontecendo. Foi se empurrando de barriga. Isso já era para ter começado uma mudança com a abertura política, não aconteceu, os políticos foram testando, o povo foi se mostrando resiliente e agora o que aconteceu? A gotinha que caiu transbordou o copo. O que vai acontecer com o povo brasileiro daqui para frente, na sua posição política, na forma de agir, a gente vai perceber. Mas com o governo enfraquecido, com a visão que o governo passou de fraqueza, talvez agora qualquer questão comece a virar motivo de protesto. Nós temos aí os petroleiros agora já. Petroleiro já falou que quarta-feira tem greve. Agora, sim, em países que passaram por mudanças e transformações, a França é um grande exemplo disso, lá as questões são levadas meio assim. Não gostou, o político é pressionado. Eu vi Fernando Henrique Cardoso uma vez falar num programa e aquilo foi assim, que quando a repórter perguntou para ele por que os políticos não faziam nada, ele disse o seguinte: isso tem que vir do povo.
Nós só reagimos quando o povo reage. Aí ela ficou maluca, a repórter queria bater, estava a Irene Ravache, uma atriz aí, queria bater no Fernando Henrique, foram para o intervalo, voltaram. Aquilo me chocou, mas depois, pensando e refletindo, é verdade, eles só se movem mediante o movimento do povo. E eles estão com muito medo, pode ter certeza, porque não se sabe a quanto que vai essa nova vontade do povo, que povo é esse que vem depois de tudo isso. Se isso continua, se isso para, se vai se conformar, a questão é aquilo que o governador falou. Surgem lideranças, a comunicação é muito rápida, isso é uma novidade, o político não está preparado para isso. Nós ainda estamos com um buzinaço, quer dizer que a coisa aqui parece ser um pouco maior do que a gente estava pensando, não sei quem está passando aqui na frente da emissora. Manuel, quando ele falou em coisa muito rápida, você como policial rodoviário federal percebeu, ele me comentava antes, que foi muito rápido o movimento, né? Quer dizer, eles estão há um ano avisando, a gente vai fazer, a gente vai fazer, a gente vai fazer, mas quando fizeram foram rápidos e inteligentes, não cometendo os mesmos erros de outra ocasião. Realmente dessa vez foi bem mais organizado e justamente eu acho que eles estão conseguindo permanecer mais tempo porque não repetiram os erros de outras vezes. Outras vezes o que eles fizeram? Simplesmente pararam os veículos em cima da pista, bloqueando totalmente quem queria se locomover nas rodovias. E isso não tem como aguentar muito tempo, porque acaba tendo que ser tirado, porque as pessoas, o direito de ir e vir das pessoas tem que ser garantido. E gera um desgaste com a população. Né? O direito de manifestar é um direito que deve ser respeitado, mas ele precisa respeitar outros direitos. Né? Você, quando tem confronto de direito, vamos ver qual o direito que é mais importante, que prevalece. E aí a questão do direito de ir e vir acaba prevalecendo e não tem como fazer. Então, dessa vez, eles optaram por fazer o bloqueio, mas um bloqueio fora da rodovia. Eles estão fora da rodovia. Estão fora da rodovia, então não tem muito o que se fazer, não tem como ir lá e obrigá-los. O que a gente faz é passar nesses locais e verificar. Tem pessoas que estão ali forçadas, isso a gente tem feito. A gente pergunta, tem alguém aí que está querendo sair, que está se sentindo preso, que está se sentindo obrigado a ficar no movimento? Aí um ou outro diz que sim, a gente vai lá e garante a saída desses, né, que querem. Nós tivemos ontem à noite o pronunciamento do presidente, nós cortamos aqui em 3 partes o pronunciamento. Vamos ver a primeira parte do Temer falando ontem à noite à nação. Pode soltar. A todos os brasileiros, especialmente aos caminhoneiros, que há uma semana paralisaram suas atividades. Os efeitos dessa paralisação na vida de cada cidadão me dispensam de citar a importância da missão, da nobre missão de cada trabalhador no setor de cargas. Durante esta semana, eu penso que todos acompanharam, meu governo sempre esteve aberto ao diálogo e chegamos mesmo a assinar um acordo com lideranças do movimento, logo no início. Quero aqui, em primeiro lugar, confirmar a validade de tudo que já foi ajustado pelas lideranças com os meus ministros. Mas nas últimas 48 horas, e ao mesmo tempo em que nos esforçávamos para garantir abastecimentos essenciais, nós seguimos em conversas com líderes do movimento. E avançamos, convenhamos, na implantação de muitas medidas diante de uma perspectiva do movimento encerrar a paralisação. Eu quero me dirigir agora especialmente aos caminhoneiros de todo o país para anunciar as principais medidas acordadas com líderes. Começo pela primeira. A primeira reivindicação dos caminhoneiros: o preço do diesel terá uma redução de 46 centavos por litro, para que cada caminhoneiro tenha exatamente esse resultado na hora de encher o tanque.
Essa redução corresponde, na verdade, aos valores do PIS/COFINS e da CID somados. E para chegar a esses 46 centavos, eu quero que todos os brasileiros e brasileiras saibam disso, que os caminhoneiros compreendam esta situação. O governo está assumindo sacrifícios no orçamento e, naturalmente, honrará essa diferença de custo sem nenhum prejuízo para a Petrobras. Os senhores sabem que a Petrobras recuperou-se nestes últimos 2 anos e não é possível criar à Petrobras uma dificuldade operacional e de recursos que retire dela o grande prestígio nacional e internacional que recuperou nestes 2 anos. Vamos lá, vamos de Jack Stripador, vamos por partes nesse negócio aí, né? Primeira pergunta para o Aldo. Você sentiu firmeza no presidente? Não, absolutamente. Ele está, na minha opinião, ele está completamente perdido. Foram três pronunciamentos. Se você pegar os 3 pronunciamentos, eles são completamente diferentes. Diferentes um do outro. Ele começou dizendo uma coisa, na segunda ele já disse outra, insinuou até com umas expressões um pouco agressivas. Com relação aos caminhoneiros. E agora vem chamando eles de... Honoráveis trabalhadores do transporte. Então está completamente perdido. Infelizmente, a realidade é triste. Nós estamos sem governo e nós não temos perspectiva, porque nós estamos às portas de uma eleição. Exatamente isso. Vai renunciar? Se ele renunciar, vai lá o Maia, o Rodrigo Maia, que vai ser nosso presidente. Nós estamos há poucos meses aguentar o tranco até a próxima eleição, que ele vai ter que aguentar esse tranco. Marcos, ele diminuiu aí 46 centavos no preço do diesel e 2 meses por 60 dias sem aumento, né? Eu acho isso que é uma armadilha, porque não tem de onde tirar esse dinheiro, o governo está quebrado, ele vai ter que tirar em algum lugar. Ou esse preço, ou esse valor vai ser tirado das costas de uma outra categoria, da grande parte da população, ou daqui a 2 meses ele bota o diesel lá em cima de novo. O que você acha que vai acontecer? É que o cerne da questão está no déficit público. Então, o governo gasta mais do que arrecada, ponto. Aí o que vem fazendo ao longo do tempo? Vem repassando essa... Porque é muito rápido a arrecadação através do aumento do imposto dos combustíveis, dos impostos dos combustíveis. Está retirando 46 centavos, que equivale aí ao PIS e COFINS. Nem todo o PIS e COFINS, ainda vai sobrar uma migalhinha e vai sobrar a CID inteira. Diz que vai extinguir a CID. Então tirou 46 centavos, se extinguir a CID mesmo, tira mais 5 centavos. E ainda sobrou uma quirelinha lá do PIS e COFINS. E que a política nova agora seria de a cada 60 dias você ter um reajuste. Vamos supor, a Petrobras, que é uma empresa que trabalha com preço internacional, então o preço baixou, então ela vai levar 60 dias também para repassar a baixa, porque você só reajusta a cada 60 dias. O cerne da questão é o déficit público. Se ele abre mão de arrecadação aqui, ele vai ter que buscar uma nova fonte, porque o governo, ele é o seguinte, ele teria que equilibrar as contas. Como qualquer pessoa ou empresa, ele tem que equilibrar receita, custo e despesa. Se ele não consegue viver com o que ele ganha, ele tem que buscar recursos. Ele tenta aumentar essa arrecadação através de aumento de impostos. Isso ele vem fazendo ao longo de décadas. E uma grande carga incidiu sobre os combustíveis. 43% da gasolina, 27% no diesel, 26% de tributos sobre o preço do etanol. Sendo que uma grande carga desses impostos são os estaduais ainda, que ninguém está falando que vai de 25% a 34%. Exatamente isso. Tem mais esse detalhe. Que é decisão do governo estadual, né? Tem mais esse percentual aí que vai ser discutido. Os governadores podem esperar que vai cair no colo deles essa também. Então, um bem essencial, com um modal de transporte como é o brasileiro, que é rodoviário, que não é adequado. O Brasil tem condição de fazer navegação de cabotagem, nós temos um litoral navegável possível, nós temos a necessidade de ter mais ferrovias, porque é um país de proporções continentais. Optamos há décadas atrás, lá nos anos 70, pelo modal rodoviário. Quase 70% de tudo que se produz no Brasil é transportado por rodovias. Não é adequado. Então, isso tem toda uma revisão. O Brasil precisa de uma grande transformação, uma reforma política, né? Esse governo já era. Que é a minha preocupação, desculpe te cortar. Sim. Como diz o querido Josué, já cortando, porque se discutiu, na minha opinião, simplista, desculpe, eu não tenho a capacidade intelectual talvez para chegar lá, mas na minha opinião não se resolveu nada, não se mexeu nada, se mexeu uma necessidade
pontual do caminhoneiro, ó, eu estava com essa dificuldade, vamos resolver, que não se resolveu, só se empurrou para frente uma decisão, porque vai aumentar de novo daqui a 60 dias, mas não resolveu o grande problema brasileiro. Ou seja, toda essa movimentação resolveu para despertar o povo brasileiro. Será que despertou? Por quê? Onde é que está a discussão da reforma tributária, reforma política? Onde é que está a discussão da reforma previdenciária? Que são coisas que precisam ser feitas, o enxugamento da máquina, porque se não enxugar não vai adiantar. Alguém discutiu? Alguém colocou na mesa? Me corrija, Aldo, são os grandes problemas do Brasil hoje? Questão política, orçamentária, mau investimento, mau uso do dinheiro, corrupção, excesso de partidos, enfim, a máquina desse tamanho gigantesca. Alguém resolveu alguma coisa? Não, e não tem, na verdade. Com esse tamanho não tem como resolver. Esses 60 dias é para empurrar de barriga, só, mais nada. É empurrar o problema para frente. Se a gente pelo menos dissesse assim, puxa, saiu essa decisão, mudou esse aspecto, está aqui, ó, estamos anunciando. Mas eu acho que não tem nada preparado. É o meu medo. A questão é que o Brasil precisa dessas reformas. Essas reformas não acontecem, a política, primeiro, depois a reforma tributária. Aí você tem que reestruturar a máquina, adequar a máquina está inchada. Agora aí que está. Vamos mexer na máquina. Quem tem coragem? Aí você mexe com outras categorias corporativas e é complicado para o país de novo. Isso aí é que é o grande. A gente foi deixando os problemas se acumular. E agora, para você destrinchar, eu tenho pena do próximo presidente da República. Eu quero ver quem vai ter coragem para fazer. E o povo começou a tomar gosto. E se o povo tomar gosto por se manifestar, vai travar o país, com certeza. A pergunta é, será que o Brasil não precisa passar por isso? Nós somos a 9ª economia do planeta. Olha só, são mais de 200 e poucos países, a 9ª economia, sem fazer absolutamente nada. Só levando, né, a malha rodoviária que tanto se fala no Brasil, só 12,3% ela está pavimentada. Uma boa parte dessa malha sucateada. Toda a parte de serviço público a gente sabe como tem funcionado. Saúde, educação, segurança. Ou seja, são muitos problemas que vão começar a aflorar. Como se resolve isso? Difícil se resolver, porque você começa a mexer com corporações aqui, cortes ali, que vão desagradar muita gente. Se todo mundo começar a se manifestar, acontece o que está acontecendo hoje. E a grande curiosidade é se, acaso, essa paralisação realmente se encerrar hoje, amanhã ou até quarta-feira, como é uma previsão do Manuel, em cima da experiência enquanto policial rodoviário federal, e também é uma expectativa que isso aconteça, qual é o tempo que se leva para se recuperar o abastecimento do essencial, que é o combustível, a gasolina? A gente vai conversar agora com o Douglas Heckman, que é proprietário de posto, está já há muito tempo também dentro do sindicato do comércio de derivados do petróleo em Santa Catarina, e que tem mais ou menos uma noção, né? Porque você tem que ter noção, tem que ter uma ideia de como é que isso vai acontecer. Ô Douglas, em primeiro lugar, muito obrigado por participar ao vivo com a gente aqui no Toda Manhã, por telefone, e saber da sua opinião sobre, vai encerrar amanhã ou até quarta-feira, quanto tempo leva para poder restabelecer esse abastecimento em Santa Catarina e aqui no Alto Vale? Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia a você, aos nossos ouvintes e telespectadores. Chico, a apreensão nossa agora realmente é pelo fim do movimento, né? Pela liberação dos bloqueios nas estradas e nas bases. Uma vez tendo livre acesso, a gente com certeza já deve começar a receber combustível. Os postos da cidade e da região já devem começar. Lógico que, num primeiro momento, não estarão todos abastecidos, até porque as condições de fornecimento lá também não são limitadas. Então, esporadicamente vai ter combustível num posto, depois tem no outro, mas eu acredito que no decorrer de uma semana, máximo uns 10 dias, talvez essa situação se normalize. A produção tem estoque para tudo isso? Ou seja, não houve consumo, tem estoque ou os estoques estavam baixos? Não sei como é que se regulariza isso. Não, Chico, assim, os estoques não existia, existe uma lei que determina que as distribuidoras e refinarias tenham que ter um estoque regulador, tenham que manter esse estoque. Inclusive houve uma alteração, uma medida agora emergencial, que liberou esse estoque regulador, ou seja, eles não precisam mais manter esse estoque, eles podem revender esse estoque, né, as distribuidoras e refinarias. Então isso é um atenuante, né? Como também existia uma preocupação nossa com
combustível, a gente já conversou semana passada, que na gasolina precisa o álcool anidro. E no diesel precisa o biodiesel, que também depende de transporte para chegar nas bases, para misturar e para poder vir para o posto. Então, isso também foi liberado. O governo também autorizou a venda de gasolina, a gasolina A, que é a gasolina sem álcool, etanol anidro, sem a mistura, e o diesel A, que é o diesel sem o biodiesel, né? Então, isso facilita as coisas nesse momento de recomposição de estoques, né? Certo. Então, na sua opinião, se tudo ocorrer de acordo com a expectativa do governo, em no máximo 10 dias, tudo se regulariza no que diz respeito aos combustíveis, é isso? Exatamente. Assim, havendo a suspensão do movimento, imediatamente, em poucas horas, eu acredito que nós já devemos ter combustível na cidade. Não em todos os postos, mas em alguns, né? Então, ainda nas primeiras horas, talvez ainda gere um pouco de correria. Tem combustível, tem gasolina lá no posto tal, tem gasolina no posto tal. Mas, com o passar dos dias, eu acredito que a situação se normalize. Uma preocupação que agora está sendo levantada é com essa greve dos petroleiros. Dos petroleiros. Então, essa é uma preocupação. A gente não tem noção de que tamanho que vai ter esse movimento, então agora não dá para falar nada sobre isso, tudo é especulação, né? Mas é um fator, assim, nesse momento em que está para se encerrar o movimento, acreditamos, né? É um motivo de preocupação. Tá certo. Douglas, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço, um bom dia de trabalho para você. Obrigado igualmente. É uma cadeia, um puxa o outro, né? Ok, vamos ter combustível, acabou dos caminhões, mas começa dos petroleiros, e aí, como é que fica? Aí é difícil até mesmo, vamos falar aqui na questão da segurança pública, Manuel, você explicar para um cara que está com o tanque vazio, do carro, da moto, seja o que for, entrou o combustível em tal posto, eu vou com toda a calma e tranquilidade, vou esperar, porque tem essa questão assim, será que não volta o movimento? Será que realmente não vai voltar? E os petroleiros, mas daí tem que manter a calma, né, Manuel? Com certeza. É normal do ser humano que as pessoas fiquem ansiosas, fiquem preocupadas, às vezes depende do veículo para ir trabalhar, ou às vezes tem alguém doente na família, fica preocupado porque sem o combustível não vai ter como se locomover, ou seja, as preocupações são diversas. Cada um tem a sua necessidade. Cada um tem as suas necessidades e então por isso a gente compreende às vezes o desespero das pessoas, parece uma coisa boba dizer, ficar desesperado por falta de combustível, mas cada um sabe dos motivos e das suas necessidades, né? Então é normal que nesse momento, com certeza, a hora que chegar o combustível na cidade, alguns problemas, algumas confusões vai ter, com certeza. A gente fica falando, o Marcelo ia participar do jornal, vê se ele vai participar. A gente fica falando, Aldo, Marcos e Manuel, da questão do Brasil. Muitos, tem que ter uma intervenção, tem que ter uma quebra de regras, etc. e tal. Só que bem poucos sabem o que isso significa na vida do dia a dia das pessoas. Uma quebra total de um governo, né, uma revolução armada, ou seja, de que forma for, né, só com poucos dias sem combustível, a gente já viu gente brigando em posto de gasolina, indo para vias de fato e etc. e tal. Então tem que ter uma calma muito grande. O povo brasileiro precisa mudar, né? Precisa colocar a sua opinião, fazer com que os políticos entendam as vozes das ruas, mas tem que ter uma calma também, né, Aldo? Porque para virar uma anarquia é muito rápido. Nós estamos vivendo um momento propício para isso. É só alguém riscar o fósforo. Exatamente. É só o Marcos está dizendo. Basta um cara com um pouco de credibilidade aí, subir no caminhão e começar a falar o que o povo quer ouvir, daqui a pouco, vamos quebrar tudo. Está perigoso. O momento é muito complicado. Você sente isso, Manuel, também? Eu penso que as pessoas que lideram o movimento, ele tem que ter muito claro até onde nós vamos, o que nós queremos. Porque senão, realmente, tu parte para uma situação que nem sabe mais o que está se reivindicando. Então, isso realmente é perigoso. Quando a gente vê nesses movimentos objetivos diversos, é um problema. Porque uns estão reivindicando apenas o preço do diesel, outros querem o diesel, querem a gasolina, outros é a questão do frete, outros querem a queda do governo.
Entende? Então, quer dizer, qual é o objetivo do movimento? É uma reivindicação disso? E aqueles que querem a queda do governo não vão se sentir satisfeitos, vão ficar até quando? Né? Então, ou seja, as pessoas têm que se dar conta as consequências, né, do movimento e até o que elas querem e até onde... então, por isso, é importante que aqueles que estão à frente do movimento tenham noção que, com aquele ato dele, quais as consequências, do que pode acontecer com aquilo. Né? Porque, senão, realmente, a gente vai para esse lado aí de que nada mais tenha controle. Marcos pode dar a opinião dele também sobre isso, Marcos? Mas a gente tem que ter muita calma, né? Só que a gente quer mudança, claro que todos nós queremos, né? Porque a gente quer um país melhor, quem não quer um país melhor? Mas há que ter uma sensibilidade muito grande para que a coisa não desande para algo que não é legal para ninguém. Marcos? Até falando sobre essa questão do que pode acontecer, mas vamos voltar um pouquinho no tempo, a resiliência, né? O suportar do povo brasileiro. Baixar a cabeça. Tu pegar o preço do combustível, porque o preço do combustível é o seguinte, o barril do petróleo pode chegar a $90 no final do ano. E a Petrobras, como é uma empresa que ela é uma sociedade anônima, preocupada em se reestruturar, ela tem que estar atenta. O grande problema, vejo hoje, da questão do combustível no Brasil é a carga tributária excessiva. A Petrobras tem que ter uma política, até porque o combustível brasileiro não é ainda o mais caro do planeta. Outra questão, se a gente pegar o preço do combustível no Brasil em 2002 e aplicar a inflação sobre ele, se comparar com o valor de hoje, ele equivaleria a R$ 5,18 litros da gasolina. Só com a inflação? Só que em 2002, quer dizer, nós pagamos mais caro pela gasolina já. A gente não está lembrado disso, até porque os valores eram outros. Em 2002, se você pegar a inflação do período todo, e quanto que se pagava, era R$ 1,98, quer dizer, chega a ser 2,3 vezes maior o preço, o equivalente ao que custava, ao que valia o poder de consumo daquele dinheiro. Então, equivaleria hoje 1 litro da gasolina em 5,18. Muita coisa mudou no mercado de lá para cá. O Brasil, claro, o grande problema do Brasil hoje é o refino do petróleo. A gente precisaria de mais 3 refinarias hoje para dar conta. Então o Brasil ainda importa, porque ele não refina todo o petróleo que ele extrai. O petróleo brasileiro é um petróleo mais grosso, é diferente. Nós acabamos mandando óleo bruto para fora e trazendo gasolina e outros combustíveis para dentro, importando um petróleo que as nossas refinarias podem refinar. Ou seja, muita coisa tem que mudar. Essa questão, chegando ao ponto que chegamos, e aí a gente vinha falando, não surgiu um líder ainda, né? Então tudo isso vai acontecer, o preço do petróleo vai subir, tem que ver como o governo vai conduzir essa questão econômica em relação aos tributos, porque ele vai onerar uma outra, se ele vai tirar tributo daqui, ele vai ter que achar uma outra fonte de recurso. Essa fonte, as pessoas que vão ser atingidas não vão também reclamar? E aí que não surgiu um líder ainda, porque está horizontal. Você tem 50, 60, não sei quantas são as pessoas, e surgem lideranças todo o tempo. E quando surgir alguém que realmente tem um discurso consistente, que diga para o povo, aí a gente não sabe. É realmente um momento de incerteza, né? Incerteza política, e economicamente o que se sabe é o seguinte, o mundo passa por uma transformação econômica, a questão do petróleo ainda afeta demais o Brasil pelo nosso modal e temos que estar preparados porque o preço do petróleo ainda vai subir. Vai subir. E aí, como é que fica isso? Então o governo tem que ter uma política muito clara, como é que ele vai conduzir, porque na verdade a questão tributária não é só como você arrecada o tributo, é como você arrecada e gasta o tributo. No Brasil você arrecada mal e gasta mal. Se você pegar a carga tributária, 36,2, 32,6, você ouve falar, vai ver, mas na verdade se pegar aquilo que não se arrecada, que deveria ser arrecadado, a carga tributária chega a quase 47,9%, é quase 50%, é excessiva. Países iguais ao Brasil, na mesma situação, não passa a carga tributária real. Aquela que, se você fosse arrecadar tudo realmente, não passa de 25%. Tem a curva, não sei o que, você que é economista, que sabe. A curva de Laffer, né? Exatamente. Que explica. Então, o governo ele joga, porque quando ele diz que é 32%, a curva de Laffer é o seguinte, só para explicar para o telespectador, ele diz até que ponto o governo pode chegar na carga tributária para que, depois daquele ponto, ao invés de ele arrecadar mais, ele passe a arrecadar menos. Porque tributo demais afeta a economia. Então, você diminui a atividade econômica, no fim, o tiro sai no pé, porque você começa a arrecadar menos, mesmo com impostos, com mais impostos. Então, tem um limite, se calcula em 33%. O governo divulga 32,6%, essa é a carga tributária do Brasil. É mentira. Na verdade, se botar taxas, impostos e tudo que você deveria arrecadar, ela chega a 47,9%. Então, ela ultrapassou. É ineficiente. Com uma carga dessa, ao invés de arrecadar bem, o governo arrecada mal.
porque muita sonegação acontece e depois tem o gasto ruim. Gasta muito mal, com uma estrutura muito inchada. Tudo isso é uma discussão de se rever o país. Agora, como é que você para um país desse tamanho, que é a 9ª economia do planeta, que se a gente planejasse como japoneses, alemães e americanos, nós seríamos folgadamente a 1ª economia do mundo. Somos a 9ª, com toda essa desorganização, exportando principalmente bens in natura, soja, commodities, minérios, e com uma economia cambaleante aqui dentro. O cenário, né, o ambiente econômico para quem quer prosperar, para o cidadão, para o empresário, é péssimo. E isso tem que ser mudado. Se lá em casa, quando eu falo que tem que economizar, já dá o pau da goiaba, imagina num país desse tamanho. O pessoal já me olha, outro vai ter um impeachment, Chico. Aldo, o nosso tempo já se esgotou. Eu não vou colocar as 2 últimas partes do pronunciamento do Temer. Acho que a primeira parte já deixou bem claro que o governo está perdido. Só que nós estamos no final de maio. Tem todo esse período até um próximo governo entrar. É dia 1º de janeiro de 2019. É muito tempo. O que você acha que vai acontecer na política até lá? É incerto, né? Há uma incerteza. Primeiro porque nós não temos um nome que seja consenso, de um líder. Olha, todo mundo se escondeu. Os pretensos candidatos em função do problema. Desapareceram todos. Desapareceu, né? Todo mundo. Ninguém se pronunciou. Então, é um período muito complicado e incerto para mim. O Temer deveria ter aceito lá no início uma proposta feita pelo Fernando Henrique Cardoso. E, inclusive, comenta-se, há informações defendidas por analistas de que de fato aconteceu assim. Teria havido uma reunião entre Lula, Fernando Henrique e Temer. E a proposta, apoiada pelo Lula e pelo Fernando Henrique, é que ele convocasse eleições gerais. E ele não topou. Então, é uma situação muito complicada. Se tivesse lá, faltando 2 anos, 3 anos, renuncia. Mas você vai renunciar, assume Rodrigo Maia, o cara que não sabe calcular quanto é 2 mais 2. Tá? Então, está muito complicado. Esse período que nós temos que passar até janeiro é muito complicado. Agora, imagina, meu amigo, o presidente da República chegando aí, depois desse período, que pode pertencer a um partido pequeno... Nanico. Que não tem a representatividade, fica vai na mão do Congresso. Vai ter que negociar com o Congresso. É uma situação muito complicada. Disse e vou repetir várias vezes. No curto prazo sou pessimista. Eu começo a ficar um pouco otimista no médio e longo prazo. Aí o cara diz, mas esse teu curto prazo é quanto? Eu digo, amigo, 20 anos. Daí para frente vamos começar a falar em médio prazo. Eu vou estar com a idade avançada, não dá. Exatamente. Tem que mexer esse negócio aí. Bem, gente, é só uma pequena discussão. Obrigado ao Manuel, obrigado ao Marcos, obrigado ao Aldo. É uma pequena discussão, mas o que eu achei de positivo em todo esse movimento, em tudo que está acontecendo no Brasil, é que nas rodas, é aniversário de 1 ano, é no jogo de futebol, é na praia, é no boteco, é lá no posto da polícia, aonde quer que tenha um brasileiro, hoje está se discutindo economia, está se discutindo política, está se discutindo situações que realmente têm verdadeira importância no Brasil. Copa da Rússia, eu não vejo ninguém falando, né? Está todo mundo preocupado com o Supremo Tribunal, com o Lava Jato, a gente sabe o nome dos ministros todos do Supremo, não sabe da seleção. Isso que é o legal, ou seja, o brasileiro começou a pensar. Positivo, esse é o grande ponto positivo. Chico, isso é importante, né, para quem está nos ouvindo, a juventude, porque tu falasse, voltar numa idade avançada, né? A gente teve lá atrás, né, pensando, pô, daqui 20, 30 anos vamos ter um país diferente. Olha o que aconteceu. Não bastou só a abertura política, a gente achou que votando estava resolvendo, não. E não é. Tem que votar, tem que fiscalizar, tem que cobrar, tem que punir. Porque se você não acompanhar, e é importante que o povo... Parece que isso sim despertou a discussão, a roda, né? A grande discussão da rodinha é a política. Né? O futebol é legal, todo mundo gosta, é esporte, isso é muito saudável. Mas assim, o mais importante é aquilo que mexe realmente com o nosso dia a dia e parece que as pessoas estão começando a entender isso aí. Isso é importante. Agradeço mais uma vez a presença de todos, eu sei que cada um tem a sua agenda, muito obrigado. E a gente fica aqui na torcida para que possamos ir à frente da melhor maneira possível, possamos aprender e mudar esse país. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas e próximos dias, mas na torcida do Brasil melhor. Até amanhã.